non bene così vero, e due innamorate come nessuno al mondo. Dio, come ti amo. Cantar é bom, né? Mas, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal, a vida continua. Eu estava aqui arriscando aqui um italiano aqui, Dio come ti amo, porque hoje eu quero falar também de música e continuar aquele papo que ficou interrompido. Na última live, eu peço desculpa a todos vocês, eu estava animado, empolgado, falando sobre o Esperanto, e a internet caiu. Hoje, então, eu retomei uma outra camisa verde para falar do Esperanto, da sua bandeira, das cores verdes do Esperanto, e continuar aquele papo, porque ficou meio no ar, né? Como é que o Esperanto está no Brasil, não é? E o Esperanto, meus amigos, ele continua formando e recebendo adesões no mundo inteiro. Novos samidianos aparecem todos os dias. Então, hoje, neste 4 de fevereiro, eu volto a falar do Esperanto para render uma homenagem a Luiz Lázaro Zamenhof, seu criador, o polonês, não é? Ele vivia na Polônia, só lembrando você, aí ele vivia na Polônia, era um país invadido. Eu estou falando da segunda... O último quartel do século XIX, né? A Polônia era a Prússia, né? A Alemanha era a Prússia. A Polônia era uma extensão da Prússia. Então, a Polônia daquela época, onde nasceu Zamenhof, era um caldeirão de raças. Lá havia russos misturados ali com prussianos ou alemães, austríacos, os próprios poloneses ou polacos, enfim. Era uma Babel. E ele percebeu que os homens, por conta da língua, tinham dificuldade de se entenderem. Claro, não é só a língua. Tanto que 2 mudos podem entrar no sopapo, se inimizarem, mesmo sem falar, língua nenhuma, não é? Mas a língua, quando permite que as pessoas se manifestem e se façam entender, pode evitar uma série de mal-entendidos, né? A ideia, o sonho de Zamenhof era esse, uma língua auxiliar para cada povo. Para cada povo, sua língua, mas para todos os povos, o Esperanto. O Esperanto, o símbolo do Esperanto é uma estrela verde, Laveiro da Estelo, né? É o idioma internacional, o idioma da paz. E eu estava embalado aí quando a gente teve um problema de internet, e eu estou retomando daí. Eu queria falar com vocês sobre Ismael Gomes Braga. É um esperantista muito importante aqui no nosso país. Ismael Gomes Braga, ele era um mineiro, nascido lá no Escafundó de Minas, né? Aliás, tudo acontece em Minas, né? E Ismael Gomes Braga nasceu lá em Córrego Alegre, próximo ao Bar, autodidata, um homem da roça, mas tem uma notável memória, uma aptidão para diversas culturas. Aos 16 anos já é um poliglota, aí, no pequeno resumo que eu pus. Conheceu o Esperanto e em poucos anos tornou-se um mestre no idioma. E também presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Eu estou com um livro aí, queria até que vocês vissem. Vocês estão vendo um livro aí, né? Dá para ver? É o Esperanto na Visão Espírita. Eu tenho ele aqui. Ah, se tem. Olha ele aqui, ó. Então, o Esperanto na Visão Espírita. Um presente que eu ganhei, só que vocês vão ver invertido, né? É o Esperanto na Visão Espírita, está invertido. Mas eu ganhei esse livro, depois eu falo de quem. Mas então, o Ismael Gomes Braga, ele foi
também se convertendo ao espiritismo de uma maneira muito interessante. Ele acompanhou uma dessas mesas, sessão de mesas falantes. Aí ele falou, então eu vou saber quem é que está respondendo para mim. Fez uma pergunta em esperanto. Kion da fratoi mihavas. Ele não tinha feito a resposta certinha, a pergunta certinha. Ele perguntou quantos irmãos tinha, mas por esperanto, se você falou irmãos, você só vai falar o número de irmãos. Agora, se você falar irmãos e irmãs, de fratoi, aí sim. Aí é irmãos e irmãs. Por isso que o Espírito respondeu para ele, 5 irmãos. Ele falou, é errado. Eu tenho 8, 5 irmãos, é verdade, e 3 irmãs. Não, mas eu fiz a pergunta errada, eu vou fazer ela certa agora. Kion da gefratoi mihavas. E a resposta, então, veio. 8 batidas, 8 irmãos. E ele não duvidou mais, então, além de tudo, se tornou um espírita atuante. Ismael Gomes Braga. Tá bom? E agora sim eu falo de onde veio esse livro aqui. Esse livro aqui, ele ainda tem a telinha aqui da biblioteca da USE. Ele surrupiou o livro da biblioteca da USE lá na Gabriel Pisa, 433, em Santana. Porque o Sousas, esse que está segurando um livro dos Espíritos aqui, à sua direita, ele está em São Domingos, está vendo? O Souzinha, querido amigo Souza, ele cuidava dos livros, cuidava da USE, da sede da USE, cuidava de tudo. Tinha as chaves, era o chaveiro, o zelador. E um belo dia, nas nossas conversas, falou, vou te dar um presente. Pá! Aquilo foi uma coisa assim tão bonita. Ih, rapaz, eu vou ter que fechar as janelas, peraí. E o Sousas me presenteou com esse livro. Quando eu voltar lá na USE, eu vou explicar. Olha, o Souza me presenteou. O Souza desencarnou ano passado. Que ele esteja bem. Viu, meu amigo Souza? O Souza era um nordestino que se fixou em São Paulo, lá nos anos 40, 50, ganhou a vida com os calos da mão e conheceu o Espiritismo, se entregou ao Espiritismo e foi um excelente companheiro nas nossas vidas. Mas sempre humilde. Nunca quis ir além do seu papel. Então, Ismael Gomes Braga é um grande trabalhador da nossa doutrina, assim como Souza, Domingos, e que nos deixou ainda nos anos 60. Está aí o Davi Bianchini também, outro esperantista, que partiu no ano passado, falei dele aqui, nos deixou cheio de saudades, mas a gente diz para ele em esperanto, diz revido, cara amigo, quer dizer, até a volta, até mais, até amanhã. Aí está o sonho do mundo sem fronteiras, era isso que eu queria incentivar, porque nós estamos vendo hoje um presidente aí meio durão, querendo anexar o povo do norte, anexar o país do sul, querendo abocanhar um outro território que tem minérios. Isso daí só pode aumentar as hostilidades entre os homens. Mas está aí o Esperanto como uma bandeira pela paz, né? Assim como o Espiritismo, assim como o Evangelho. É a trilogia dos Es. Como tem Es bons, né? O E de Ética, meu amigo Norberto adora falar sobre ética. O E de Ecologia, não é? E eu vou um pouquinho agora à frente para falar para vocês da minha experiência mediúnica ontem. Eu queria falar de Cornélio Pires para vocês. E apareceu Cornélio Pires aí. Vocês já ouviram falar dele, com certeza, né?
O bom espírita conhece. Cornélio Pires, ele desencarnou nos anos 55, 58, 58. 17 de fevereiro de 58. Ele era um homem do interior, nascido em Tietê, cidade aqui da região de Sorocaba, perto de Porto Feliz, perto de Capivari. Aliás, eu costumo dizer que ele é de Capivari e o pessoal de Tietê fica bravo. Não, nasceu em Tietê. Tanto é que tem lá na praça central de Tietê o busto de Cornélio Pires. Cornélio Pires era um jornalista, contista, homem popular. Ele seria uma espécie de Rolando Boldrin da época. Ele gostava de contar os causos sertanejos. Ele trabalhava no rádio, que era o veículo mais forte da época. Né? A televisão só foi pegar força de 60 para cá. E ele também fazia propagandas, era um garoto propaganda da Antártica. Ele percorria o interior, mas não para divulgar cerveja. Ele divulgava o Guaraná Antártica. E ele ficou muito querido por suas trovas. Ele publicou muitas trovinhas. Trovinhas muito assim, cheias de humor, pitorescas. Mas quando ele desencarnou em 58, logo nos anos seguintes, ele começou a dar mensagens através de Chico Xavier. Quem compulsar lá a Antologia Mediúnica do Natal, vai ver muita coisa de Cornélio Pires. Morte de Inhamina, a despedida de Vital, onde ele conta as coisas da roça de uma maneira muito assim pitoresca, como eu disse, mas também instrutiva. Então ele diz que ele conta os causos, aí ele mostra as consequências morais, de como é que se deu, como é que a coisa acabou do outro lado. Eu estive ontem no Centro Espírita, e como eu tinha gravado lá no meu canal, no YouTube, uma música, uma adaptação, não precisa mostrar meu aniversário aí, e eu estava pensando em Cornélio Pires, porque eu havia musicado um poema dele, Despedida de Vital, que eu vou pôr no final aqui, se der. Tá bom? Despedida de Vital é um poema bonito, em que ele mostra Vital, velhinho, morrendo lá no sítio, sem ajuda, sem socorro. Me lembro até de alguns versos. Lua cheia. Na tocha em que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, galindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro. Chorando, relembra o milho na moeda, 80 anos de lágrimas carrega, na carcaça jogada no chão, sem forro. Depois, no fim, vocês vão ver ela inteirinha, como é que termina. Então, Vital está lá triste, morrendo, doente, pensando em Jesus. Então, eu fui para o trabalho mediúnico pensando em Cornélio Pires. Lá, a médium diz assim, olha, estamos vendo um senhor aqui, com terno assim, dos anos 50, acho, um chapéu, uma coisa assim, mas não falou quem é. E eu estou lá com papel e lápis, eu não sou médium psicólogo, nunca fui. O máximo que eu posso dizer é intuitivo, médium inspirado. E não é que no meio da chuva, desse aguaceiro todo que está caindo em São Paulo, lá na Zona Leste, aqui no interior também, Cornélio Pires visitou tantas vezes Capivari, a inundada Capivari, que ela tem uma depressão muito grande, perto do rio Jaguari, né? Do rio Capivari, ela tem uma depressão e ali inunda mesmo. Despedida de Vital, morte de Inhamina, e veio morte de Zé Lopes. Eu escrevi. Olha o que saiu.
escurece nas bandas da chapada. É tromba d'água de quem puder. Mas Zé Lopes, zombeteiro, escarçoa o pessoar. Não se assuste, gentarada, é apenas temporário. Árvore, toco, pedra e lama, nada pode segurar. Zé Lopes, confiante, não se importa com o toró. Quer os seus 100 contos de réis guardados no paletó. A forte correnteza toma tudo de repente e o pobre do Zé Lopes é levado. No outro dia, na fazenda, entrado na curva do Ribeirão. Pobre Zé Lopes, enroscado na corda de cipó, morreu afogado, agarrado ao paletó. Isso é Cornélio Pires. Do Rubinho aqui não pode ser. Mas Cornélio Pires, falecido em 17 de fevereiro de 1958, em São Paulo. Quem quiser conhecer mais sobre a história de Cornélio Pires, está lá. Bom? Eu me despeço com vocês com o Cornélio Pires hoje. Cornélio Pires, o seu poema Despedida de Vital, está aí na antologia mediúnica do Natal, né? Vocês encontram lá esse poema belíssimo de Cornélio Pires, que a Luana Macega. E a próxima ainda de um canto. Tchau. Vejo um pobre vital sem leito, sem hospital, fitando estrelas num céu sem telhas. Vejo as luzes da cidade, ouço os sinos da matriz, morre velho vital, sem preces, sem fogueira. Assim, sonhando com Jesus chegando, vejo as luzes na tapera, ouço dos anjos a canção. O moço não é trinão, lepra está em minhas mãos. Assim chorando, assim chorando, Vital, não temas, eu sou Jesus e sobem aos céus num rastro de luz. Moço não entre não, é pra minhas mãos.